prazer, assim como a Gladys disse, estar aqui cercada de gente que tem muito a ver, muita afinidade, muito trabalho nessa área do patrimônio. Aliás, todos os que estão aqui, né? Pessoas queridas, pessoas que trabalharam e trabalham ainda para que a gente possa cuidar desse patrimônio que, como Gladys falou, e a Érica também, nós temos um imenso acervo, acervo físico, né? Mas não só, né? Nós temos uma história, nós temos um saber, nós temos uma memória, que também é patrimônio. Realmente, falar dessa história toda, claro que não dá em 20 minutos, eu tenho até uma proposta de fazermos um seminário específico sobre esse tema, sobre a questão do patrimônio. Também, no momento, está constituído no Instituto Nise da Silveira um grupo, um projeto de história oral, que é uma novidade, né? Esse grupo de história oral, ele começou justamente com a pandemia, em julho de 2020, foi um grupo que foi criado, ou que remanesceu de uma série de lives que foram feitas para o Instituto, inclusive de lançamento da revista Arquivos Contemporâneos, não só de lançamento, mas número 2, Arquivos Contemporâneos número 2. Bom, eu esqueci de me apresentar. Eu sou Ariadne Mendes, coordenadora do Ponto de Cultura Loucura Suburbana e do Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana. Mas vou voltar aqui para essas lives, que foi o que fizemos algumas lives sobre os temas dessa revista Arquivos Contemporâneos número 2, e esse grupo, né, ficou animado para continuar, uma parte desse grupo, um projeto para suprir algumas lacunas, né, da história que é contada. Essa história a qual a Gladys se referiu e que eu pretendo falar um pouquinho mais, uma história que está nos documentos, nos prontuários, nos prédios, mas que também está na memória, né? E nós temos várias lacunas, existem muitas publicações. Paulo Amarante é uma figura emblemática, uma referência da saúde mental e que tem trabalhado arduamente nessa questão de fornecer material com registros históricos, né, dessa história que ele viveu e nós vivemos, a história da psiquiatria brasileira, do Engenho de Dentro também. E essa história oral inaugura, então, né, um outro tipo de acervo. Eu vou falar um pouco mais disso, mas para falar disso, eu queria antes fazer uma pequena pausa e dizer, e perguntar até, de que lugar que eu falo isso? Eu sou uma psicóloga, eu não sou uma pessoa formada em história, se bem que nesse grupo de história oral que foi constituído em 2020, existe uma historiadora, existe arquivista, mas existem mais psicólogas, né? Que, aliás, é uma característica das gerências dos últimos anos, né? A psicologia e as mulheres, que é uma novidade interessante também que está acontecendo. E que também fala pela transformação do hospício, né? Essa mudança da hegemonia masculina psiquiátrica por outra hegemonia aí, e que deve ter contribuído sensivelmente para que a gente conseguisse, na nossa persistência de mulheres lutadoras, para que o hospício tenha acabado. É óbvio que eu não estou excluindo os homens, e esse trabalho todo que foi feito desde do final da década de 70, mas com essa direção de acabar com o hospício, né? De estabelecer o SUS e etc. Bom, eu queria falar, então, que estou fazendo essa pausa para dizer que esse lugar do qual eu falo é um lugar que a gente não aprende sobre patrimônio, né? Nos nossos cursos universitários, a gente não tem essa matéria, né? E eu queria falar um pouquinho de como eu fui me encontrando com essa questão do patrimônio, o que eu fui vendo, percebendo. Eu acho que, em grande parte, ou em pequena parte, vai ilustrar um pouco o que a Gladys falou. A Gladys passou por algumas questões importantes, muito importantes, como a inventariança, e eu queria até dizer que a gente podia fazer um paralelo com o subtema do seminário, que é da desconstrução do manicômio ao Parque Nise da Silveira. O paralelo que eu queria fazer é o seguinte: da desconstrução de um campo de saber até a defesa do patrimônio, que é com que eu me identifico,
que é uma construção também, que não só eu, né, os companheiros aqui, Paulo Amarante, inclusive, eu volto a dizer, é uma pessoa que há muito tempo atrás, como a Gladys sinalizou, já apontava nessa direção. A gente teve outros colegas no Instituto, por exemplo, Aníbal Amorim. Hoje nós estamos inaugurando o Memorial da Loucura, que grande parte do material que vai para esse memorial é originário de uma iniciativa muito importante do Aníbal Amorim, no antigo centro comunitário, de criar o Museu da Psiquiatria. Aníbal foi recolhendo peças, documentos importantíssimos que poderiam ter se perdido numa sala pequena no centro comunitário, mas ali se constituiu esse museu e hoje esse material está sendo utilizado, né, para visitação nesse memorial que está inaugurando hoje. Bom, eu queria falar um pouco dessa desconstrução do saber, porque ele abre um leque de caminhos que levaram não só a mim, mas a um grupo de pessoas a constituir outros saberes, né, não aprendidos nessa academia, que são os campos da aprendizagem através da prática. Isso eu queria deixar claro aqui. A gente não é expert em patrimônio, em história, a gente não tem nem tempo de estudar. Eu adoraria, mas não dá tempo, né, porque a gente se divide. Eu queria também dizer que eu adoraria que Gisela, que é uma pessoa que participa também do grupo de História Oral, estivesse aqui, até para dividir comigo algumas observações e também a história desse grupo, mas como a Gisela está esgotada e afônica, mas que tem sido um prazer trabalhar com ela, não só com ela, mas com as outras colegas que também fazem parte desse grupo. Bom, e também dizer que esse aprendizado, né, que se dá no campo da prática é muito feito através de trocas, né, do estabelecimento de redes, de laços. E eu acho que essa questão das trocas é o mais potente traço desse processo de desconstrução e reconstrução pessoal e desses saberes que podem nos linkar, né, a essa outra realidade que é a questão do patrimônio, né? E também essas trocas também é o que e essas redes estabelecidas pode ter esse trabalho compartilhado que leva hoje ao fim do hospício, né? Bom, o Instituto Municipal Nise da Silveira, como várias pessoas aí já falaram, tem 110 anos, né? E guarda histórias e saberes e um acervo enorme, enorme, realmente documental, e como eu volto a dizer, e também um acervo que está na cabeça das pessoas, na memória das pessoas, né? Não são só prédios, documentos, não é só o patrimônio material, mas também o patrimônio imaterial que guarda esse instituto. E como muitas instituições na área de saúde, são poucas instituições, ou eu diria as mais antigas, que realmente têm um trabalho sobre patrimônio, né? que tem inclusive material, acervo mesmo patrimonial. Bom, a história do Instituto, né, dá conta dele hoje ser considerado, como a Gladys falou, eu não me lembro agora se foi Gladys ou Érica, uma referência para a psiquiatria brasileira e, quiçá, da América Latina, né? O que nós temos hoje é realmente de uma riqueza imensa, né? Uma história de 110 anos e que extrapola isso, né? Essa história começa antes, e eu vou dizer por quê. Quer dizer, porque eu acho. A criação, em 1911, que se deu, né, o marco da criação do que hoje é um Instituto Municipal Nise da Silveira, se deu com a colônia de alienadas do Engenho de Dentro, com a vinda de 400 mulheres transferidas do hospício de Pedro II, que tinha sido inaugurado em 1852, na Praia da Saudade, hoje a gente chama de Praia Vermelha, que é um marco, né? Um marco na história da psiquiatria. Mas a sua história começa bem antes, né? Como eu estava dizendo, a história do Instituto. O Instituto, originalmente, era uma fazenda e conta a história, a gente não conseguiu ainda achar nem documento, nem a localização exata, mas que havia uma fábrica de louças. E essa fábrica de louças, quando o terreno da Rua Maria Flora, 17, que era o lindo endereço
da então Fábrica e Fazenda, né, que hoje é Rua Ramiro Magalhães, 521. Então, esse endereço da Rua Maria Flora, dessa fábrica de louças, era um terreno que pertencia à Marinha. E essa fábrica, então, foi transformada num hospital para os pacientes de beriberi. Havia grandes problemas na Marinha com surtos de beriberi, e esse foi, então, transformado para acolher os pacientes com beriberi. Depois, foi reformado para receber pacientes das epidemias de febre amarela, de varíola, e aí, com a questão da vacina, que, aliás, teve uma revolta, mas que teve sucesso a vacinação em massa. Aliás, isso fica de exemplo para nós, né? Que, embora não precise ter revolta da vacina, óbvio que isso é muito, muito, muito ruim, né? E que prejudica muito a todos nós, mas, com isso, não precisou mais haver a internação, a transferência dos pacientes que viriam, em função dessas epidemias, do Hospital de São Sebastião, que era no Caju. E, anos depois, então, esse hospital que tinha sido reformado sofre mais algumas reformas. Então, vamos ver, a fábrica de louças que vai virando hospital. E vira, então, o hospital que vai acolher essa colônia de alienadas, as mulheres que vêm lá da Praia Vermelha. Bom, essas transformações, né, que têm referência histórica, nem sempre tiveram posições tão, digamos assim, aceitáveis hoje em dia, tão corretas politicamente. Porque, por exemplo, esse hospital, que começa em 1911, ele foi campo de muitas transformações, né? Ele virou um complexo hospitalar, muitos prédios, muitas iniciativas. Uma delas, por exemplo, e muitos eventos também importantes. Uma delas, por exemplo, foi a Liga Brasileira de Higiene Mental, em 1921, né? Que era um movimento higienista, né? Havia também eu pesquisando um pouquinho de nada, vi que também havia uma questão da arquitetura higienista, que era uma arquitetura que queria umas janelas maiores, uma ventilação. Hoje a gente até está precisando disso, né? De ventilação, por causa da nossa pandemia atual. Bom, mas que foi aqui também que, respondendo às necessidades sanitárias e de modelos de atenção à saúde, considerados válidos à época, né? Que se instalam 2 grandes ambulatórios que serviam à população. Um deles é um ambulatório criado pelo Hospital Gaffer-Guinle, que estava se construindo e que fazia esse projeto de espalhar ambulatórios pela cidade, no sentido de tentar higienizar. Tinha também a questão da higienização da cidade, que estava se dando, as reformas com Pereira Passos, etc. Tudo isso estava muito linkado. E o Engenho de Dentro é escolhido, então, para que se instale esse hospital, um dos ambulatórios. O outro foi iniciativa que realmente já, se não me engano, de Gustavo Riedel, eu não lembro agora quem era o diretor, mas que constrói, então, um ambulatório mais ligado digamos, aos clientes que estavam sendo transferidos especificamente de saúde mental, e esse outro ambulatório do Gaffer, que era mais aberto à população, na verdade. Bom, hoje nós temos ainda casas, tanto dentro do hospital, né, do hospital não, agora do Instituto Nise da Silveira, que não é mais um hospital, casas que foram residências construídas à época, durante todo esse tempo, esse século XX, casas que serviram de moradia, residências dos diretores, dos administradores, bem como de enfermeiros e enfermeiras que faziam parte de um serviço, que era o Serviço de Assistência Heterofamiliar, de 1920, e que foi criado, sim, por Gustavo Riedel, e que era uma proposta, né, segundo a ideia da época, de oferecer praxiterapia através do trabalho doméstico. Então, os usuários, hoje a gente fala usuários, mas de serviços, mas naquela época eram pacientes, e os pacientes, então, moravam com esses enfermeiros, esses profissionais, e trabalhavam como domésticos, com essa ideia de que isso seria mais
traria mais benefícios à saúde do que estar naqueles pavilhões de internação total, né? Bom, não se sabe direito se teve grande eficácia esse projeto, é uma questão a ser estudada, né? Bom, unidades foram se criando, o complexo hospitalar crescendo, nós tivemos também uma rede de serviços que se instalou nesse hospital, serviços da Marinha, enfermarias da Marinha, da Universidade Gama Filho, dos institutos de previdência, IAPC, IAPTEC, e por aí vai. A história é muito grande, mas eu já vi que o tempo está acabando e eu não falei nem um décimo do que eu queria. Então, isso foi acontecendo com a vinda dos pacientes do Hospício de Pedro II, né? Agora, não foi só isso que aconteceu, não foram só pacientes, como a Gladys falou, também vieram móveis, livros, prontuários, documentos. E, em 1944, essa transferência é definitiva, né? Então, ela havia começado em 1852, melhor, a história, né? Não a transferência. E aí a gente, então, é guardião, né? Toda dessa história. Em 1944 também chega a Anísia da Silveira. Então, eu acho que esse ano, que é o ano que acaba o Hospício da Praia Vermelha, né? Se transfere quase que integralmente para o Engenho de Dentro, mas um pouco para a colônia Juliano Moreira, fica um pouco no que depois vai ser o Instituto Pinel, nós começamos também uma nova era, né? Eu acho que a vinda de Anísia da Silveira inaugura uma outra era, uma virada, né? Um outro olhar sobre a loucura, um outro olhar sobre a humanização necessária, né? A expressão, e isso vai servir de inspiração. E mais, Nise cria já, desde sempre, o que vai ser um patrimônio, né? Hoje o museu, se Gladys depois me corrige, deve ter cerca de 400 mil obras, né? Uma grande parte tombada pelo IPHAN, pelo Instituto de Patrimônio Histórico. Bom, e eu queria, então, dizer que é o seguinte, quando vem tudo isso para o Engenho de Dentro, eu vou tentar correr, vem, né, o hospício, quando ele se instala, ele muda a feição do bairro. É interessante notar que tem várias ruas do bairro que têm nome de doutor. Doutor Leal, Doutor Bulhões, são as duas que me ocorrem agora, mas tem mais. E o hospício, realmente, a gente tem histórias de que muitas casas de prostituição locais, bares, fecha tudo, fica o hospício. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, vai acontecendo também uma abertura do Engenho de Dentro, ao contrário do hospício, que encarcera, que fecha, que limita, que impede a visão para a rua, que tira a identidade cidadã. O bairro do Engenho de Dentro vai explodindo em carnaval. Ele se abre para o carnaval. Então, desde a década de 20, que o Engenho de Dentro tem blocos, tem desfile de escola de samba e passa a ser uma referência no carnaval carioca. É lá que existe a primeira pontuação de escolas de samba na rua Doutor Bulhões. Algumas coisas que eu sei é porque, justamente nessa pegada da história oral, e aqui eu já vou dar um corte, porque senão eu não vou conseguir falar, e não vou mesmo, eu vou ter que falar um pouco desse projeto de história oral no debate, porque agora eu acho que não vai ser possível, mas eu queria fazer um pouquinho digamos assim, do que foi. Eu deixei de falar várias coisas, de como eu encontrei acervos, não falei também da inventariança, mas, enfim, gente, não dá, um dia a gente conta essa história melhor. Mas, de qualquer maneira, houve uma iniciativa, já há muitos anos atrás, antes desse projeto de história oral estar instituído agora, no Centro de Documentação e Memória, vinculado ao Centro de Estudos do Instituto Municipal Anísia da Silveira, houve uma iniciativa do Museu de Imagens do Inconsciente, na pessoa da Gladys e do Eurípides Júnior, e eu não sei se deu para notar que eu sou apaixonada por história, e também por memória. E então eu imediatamente já tinha combinado com o Eurípides que adoraria fazer parte desse projeto de colher depoimentos das pessoas do bairro. E a gente foi realmente entrevistar o seu Quininho, que tinha 98 anos de idade e que tinha sido mentor, criador
de todo esse carnaval, de uma parte, né, da parte dos desfiles, das escolas de samba. E ele contou histórias incríveis, ele foi personagem da história do cinema, onde, lá no Engenho de Dentro, hoje é onde é os Correios, onde funcionam os Correios, ali tinha um cinema, e numa sessão de cinema, alguém fez uma intervenção chamando o povo para ir para a rua, eu esqueci o nome desse personagem, a galera sai do cinema, vai desfilando pela rua Adolfo Bergamini, cantando músicas de carnaval, era uma quarta-feira de cinzas, e isso dá origem a um bloco, né, no ano seguinte, que é o bloco Chave de Ouro. Então, assim, ouvir esse depoimento de uma pessoa que viveu isso é totalmente diferente do que ler. Bom, eu vou ter que interromper, eu já vi, eu tenho 2 minutos, né? Eu achei que 20 minutos seriam suficientes, né? Bom, gente, eu vou parar por aqui. Eu só queria dizer o seguinte: a minha preocupação com o patrimônio está muito na esteira da Gladys. Dentro desse processo em que eu fui me ligando ao patrimônio, eu tive a oportunidade de participar da Rede Brasileira de História e Patrimônio Cultural de Saúde, representando o Instituto, assim como o museu também era membro, criada justamente quando a gente estava num momento de grande efervescência. A questão do patrimônio começou a fazer parte do nosso cotidiano com o processo de inventariança. Nós participávamos de muitos encontros, nós participávamos de fóruns, inclusive fora do Estado. Foi uma conexão do Brasil com instituições de saúde que tinham acervos, né? Bom, e nesse momento eu também faço um curso internacional de patrimônio, lá no Museu Histórico Nacional. E ali, o meu grande aprendizado, de tudo que eu aprendi, experiências de vários países, nas dificuldades, Gladys, isso não é só aqui, não é só no Engenho de Dentro, isso é no mundo. Há muita dificuldade de preservação, de conservação, de investimento na questão da preservação do patrimônio. O que eu aprendi lá foi que o seguinte, que para você preservar um patrimônio, você precisa de participação da comunidade. Quem vai preservar o patrimônio é o povo. E para isso é preciso educação patrimonial. Então, foi isso que me fez sugerir a querida Heloísa Helena, que está aqui. Eu tive a oportunidade de ver nesse processo uma palestra da Heloísa apresentando as expedições patrimoniais, que era um projeto que ela desenvolvia, não sei ainda se desenvolve, e também pensar, né, quer dizer, agora eu até me perdi um pouquinho, falei da Heloísa, mas eu estava dizendo que, para mim, o que eu aprendi nesse seminário com a Heloísa, e depois foi fruto de algumas discussões até com o Eurípides do museu, eu acho que hoje, vou pegar carona na Gladys aí, nós estamos constituindo um parque, o que nos resta é patrimônio, né? Nós estamos ainda nessa construção de um outro tipo de acervo da história oral. O Loucura também já tinha mexido nisso, mas eu não vou falar. Então, eu acho que é uma questão de investir nisso. Então, eu proponho que alguma coisa, um projeto de educação patrimonial esteja presente nesse Parque Nise da Silveira, porque é assim que a gente vai difundir a história. Eu não vou precisar aqui correr para tentar dar conta dessa história, as pessoas vão ter acesso a essa história com tecnologia e com investimento, e a gente precisa continuar nessa luta. Muito obrigada.